Vamos para a palavra, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, verso 30. Lucas 7,30 diz assim: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Ok? Feche os seus olhos. Espírito de Deus, eu quero só transmitir o teu recado nesse encontro tão especial de homens e mulheres que lideram, que são usados como atalaia nas tuas mãos. Fala conosco, Pai. Usa a minha vida não para que o meu eu se glorie, mas para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de economia, foi minha primeira faculdade, mas não precisa ser economista para isso. Eu aprendi na faculdade e aprendi com a minha mãe, e você deve ter aprendido, que tem um pecado que você não pode cometer quando vai fazer compra. Qual é? Ir fazer compras com fome. Porque se você for ao mercado com muita fome ou com fome, certamente você vai trazer o seu carrinho lotado de coisas que você não precisa, mas você está consumindo porque está com fome. Tudo que você olha na gôndola do mercado e tem alguma coisa que te agrade, você vai salivar e dizer: eu quero isso, eu quero isso. É comprovado cientificamente que fazer compras com fome, você traz em média 60% a mais de coisas do que precisa. Fazer compras com fome dá desperdício. Esse texto que estou lendo a você é um texto complicado, porque ele fala de motivação, a força de um motivo. Jesus colocou João Batista numa situação muito complicada. João está tendo que ensinar a importância do batismo para pessoas difíceis. E é muito melhor abrir um pet shop do que lidar com pessoas difíceis. João está tendo que pregar uma mensagem de arrependimento e conversão para um povo casquinha de ferida, mimizento, chato. João prega, ensina, e a Bíblia é clara em dizer que o povo rejeita. Eles não querem acreditar, eles não querem se render. E como é difícil ensinar a palavra para pessoas que não querem ouvir. Como é difícil ministrar aquilo que está ao alcance dos olhos e não querem ouvir. E esse grupo de pessoas difíceis nada mais é do que o sinédrio, os religiosos, os líderes. Um grupo de pessoas que você com certeza já ouviu falar deles em muitas pregações da igreja que você congrega, ou no YouTube, ou na rádio, enfim. É um grupo de pessoas que está lá e dizendo para João: não queremos o ensino. Mas aonde surgiu esse grupo de pessoas difíceis? Nós somos muito bons para detectar o que está dando errado, mas nós temos que algumas vezes puxar o fio da meada para entender como as coisas que nos dão estresse hoje começaram. Porque Deus não é movido por histeria, Deus não é movido por ataques de nervoso, Deus não é movido por ataques de desabafo. Deus sabe a nossa vida. Nós temos memória curta, mas Deus lembra de tudo. E onde foi que essas pessoas difíceis, que hoje olham para João e dizem: eu não quero batismo, eu não quero batismo, onde foi que essas pessoas difíceis começaram a ter poder? Onde foi que essas pessoas difíceis começaram a ter voz? Onde foi que essas pessoas difíceis começaram a ser pedra de tropeço no avanço da obra de Deus? Onde foi? Não foi no Novo Testamento. Isso aconteceu há muito tempo atrás, no Antigo Testamento. O sinédrio que hoje olha para João Batista e faz cara de raiva, não nasceu no Novo Testamento, mas nasceu no Antigo. Lá em Números capítulo 11, Moisés já foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele tem 80 anos, as 10 pragas são enviadas, a 10ª praga é a praga da morte dos primogênitos. O povo hebreu agora vai para o deserto, e uma caminhada de meses se torna uma caminhada eterna de 40 longos anos. Mas Deus se mostra presente, o sapato não gastava, a roupa não gastava, uma coluna de fogo os protegia do frio durante a noite, uma nuvem os protegia do sol durante o dia, a água saiu da rocha. Mas o povo, ele é casquinha de ferida.
E agora o povo chega para Moisés, em Números 11, e diz: olha, nós estamos enjoados de comer essa comida que Deus manda para nós. A gente come maná de manhã, a gente come maná à tarde, a gente come maná à noite. Tudo que a gente vê é maná. Eu estou enjoado. Nós queremos comer carne. Nós queremos comer carne. Estamos enjoados de comida. E Moisés fica bravo, nervoso, furioso. Eu quero ler para você, eu não ia ler, mas eu quero ler, eu faço questão de ler. Se for possível projetar para mim Números 11. Eu quero ler aqui para vocês, a partir do versículo 10. Essa é uma das orações mais pesadas da Bíblia, uma das orações mais difíceis já feitas. Moisés está irritado porque o povo quer comer carne e está na porta da tenda dele, enchendo a paciência dele. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Ele perguntou ao Senhor, começa a oração de Moisés. Moisés falando com Deus: por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por isso que não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade deste povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob o juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar esse povo. Repita comigo o versículo 14, 1, 2, 3. Não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é... Calma que ele não acabou ainda não, põe o 15. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a própria ruína. Põe o próximo. E o Senhor disse a Moisés: o quê? Reúna 70 autoridades de Israel. Sabe o sinédrio que João Batista está pregando lá no Novo Testamento, rejeitando a mensagem do batismo? Sabe quem é que vai tramar a morte de Jesus? Sabe quem é? O sinédrio. Sabe onde o sinédrio nasceu? Exatamente aqui. Quando um homem que achava que tinha muitos direitos, que achou que podia ter a ousadia de olhar para Deus e dizer: essa obra é pesada demais para mim, eu estou cansado disso, se não acontecer do jeito que eu quero é demais, eu prefiro morrer do que continuar aqui. Se for para seguir nessa situação, mata-me. Aí Deus diz: ok. O propósito inicial sempre foi eu e você e eu, Moisés. Mas já que você está tendo um dia difícil, já que você está dizendo que eu errei quando te chamei, que a obra é pesada demais para você, chama 70. E eu vou dividir o mesmo espírito que coloquei em você nos outros 70. A pergunta que eu faço para mim é: como alguém que foi escolhido no Antigo Testamento, os 70, lá no Novo Testamento é o mesmo povo que vai arquitetar a crucificação de Jesus? Porque tudo é o motivo do que nasce. Esses 70 homens não nasceram porque era a vontade de Deus. Esses 70 homens não foram chamados porque estava no plano de Deus. Esses 70 homens foram chamados porque Moisés teve um dia de fraqueza. Eu vou dizer para você que poucas são as pessoas na sua vida que você não escolheu que te dão problema. 90% das pessoas que tiram a sua paciência, que arrancam o seu ânimo, que destroem o teu brilho nos olhos, são pessoas que você trouxe para perto de você só porque estava com fome,
só porque se sentiu fragilizado. Nós não podemos liderar pela porta da fome. Nós não podemos liderar pelas nossas necessidades. Nós não podemos pautar o ritmo do nosso ministério simplesmente porque estamos tendo uma semana que eu acho que já fiz tanto que eu não mereço passar. Nós merecemos passar por tudo que Deus quer que nós passemos. Nós merecemos descer tantas montanhas quanto Deus quer que nós desçamos. Nós merecemos ter tudo que Deus permite que eu tenha. Eu não tenho o direito de exigir quantos membros eu quero na minha igreja. Eu não tenho o direito de exigir quantos membros eu quero no meu rebanho. Eu não tenho o direito de exigir que Deus coloque e faça algo, porque se Ele não fizer essa semana, a minha única missão é fechar a minha boca e ouvir Deus falar ao meu coração qual é o chamado que Ele tem para mim. Eu não sei para quem eu vim pregar aqui nesta manhã, mas eu sei que eu estou falando com líderes que algumas vezes podem estar cansados e dizendo: eu não aguento mais, esta semana eu vou entregar minha carteirinha, esta semana eu estou há tantos anos trabalhando e eu passo por isso de novo. O povo não entende, o povo não aprende. Meu irmão, se você olhar para o povo, você vai cansar. Se você olhar para o povo, um dia eles querem água, um dia eles querem carne, um dia eles reclamam que está frio, um dia eles reclamam que está calor. Você não foi chamado para administrar uma democracia. Você pertence a um reino que tem um rei sentado no trono, e é de lá que vem o teu sustento. É de lá que vem o teu sustento. É de lá que vem o teu sustento. É do Senhor. É do Senhor. Mas nós baixamos os processos de qualificação, trazemos qualquer um para a nossa liderança. Porque estamos tendo uma semana de nervoso, nós trazemos qualquer pessoa para a nossa liderança e falamos: olha, eu preciso de ajuda. Aquilo que Deus tinha só para mim, porque liderança é sim solitária. Liderança é sim solitária, não dá para montar grupo de ajuda, não dá para montar torcida organizada para o sonho que é seu. Deus chamou um Moisés, um Abraão, um Elias, um Moisés. Deus chamou você. Eu não estou dizendo que o ministério não deve ter companhia. Eu não estou falando que nós não temos que ter a ajuda, mas estou dizendo que o chamado é individual. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser enterrar seu pai e sua mãe, vai lá, mas você não é digno de ser meu discípulo. Quem quiser se despedir, dar tchau, também não é digno. Tome a sua cruz e siga-me. É ruptura, é solitário. Mas nós vivemos hoje uma liderança com base na plateia. Nós estamos mais preocupados em agradar o povo do que em agradar a Deus. E começamos a questionar coisas que não deveríamos, como por exemplo o meu chamado, como por exemplo o sustento de Deus, como por exemplo tolerar na nossa igreja pessoas que acham que estão fazendo um favor para a obra de Deus. Eu nunca vou fazer um favor para a obra de Deus. Eu sou um privilegiado por pertencer à obra de Deus. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. A igreja é muito bem casada, ela tem marido. Eu não vou para a igreja porque a igreja é uma coitadinha. Eu não vou para a igreja porque sem o meu dom o culto vai ficar fraco. Eu vou para a igreja porque é lá que eu me abasteço, é lá que eu me renovo, é lá que o fogo desce, é lá que o poder vem. Não é lugar de lamento. E a Bíblia diz que Deus pegou o mesmo Espírito que estava sobre Moisés e deu para os outros 70. Não eram homens para começar ali agora, mas Deus dividiu. Você está cansadinho? Tá bom. Você acha que eu não sou mais o Todo-Poderoso? Então tá bom. Você acha que deveria já ser pastor e ainda é evangelista? E você acha que estão fazendo uma injustiça com você? Então tá bom. Você está cheio de direitos? Então tá bom, eu vou levantar outros para te ajudar. Sabe, queridos, a porta da fome é uma das maiores desgraças da nossa vida. A gente vive uma época hoje de Instagram, comparações. Um olha para a igreja do outro, um olha para a célula do outro. É óbvio que a gente tem que melhorar, estudar, ter o senso crítico de que eu preciso algumas vezes aperfeiçoar o meu dom.
Eu não estou falando sobre ficar conformado no mesmo mundinho. Mas Deus não vai me cobrar pelo talento que entregou ao outro. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Ele entregou cada talento de acordo com a capacidade de cada um. Quem recebeu 5, recebeu porque tinha capacidade para 5. Quem recebeu 2, porque tinha capacidade para 2. E quem recebeu 1, porque tinha capacidade para 1. O teu chamado já foi desenhado. Alguns vão ter igrejas de milhares, e outros vão ter igrejas de dezenas. E vamos morar no mesmo céu. O problema é que hoje a fome está nos devorando. A fome tem nos feito fazer orações ridículas. A fome tem nos feito marcar reunião com nossos pastores para falar de crises que sequer deveriam existir na nossa cabeça, porque o trono continua ocupado. Muitas coisas mudaram na sua vida, mas tem uma que nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus do teu batismo continua sendo o Deus Todo-Poderoso. O Deus que o dia que você levantou a mão e falou, eu quero entregar minha vida para Jesus, é o mesmo Deus. O Deus do primeiro culto que você entrou aqui e chorou e se derramou, e parece que o mundo inteiro parou naquele dia, é o mesmo Deus. Quem mudou foi você. Foi você que começou a colocar frescura. Foi você que começou a colocar dificuldade. Foi você que começou a colocar pedágio no caminho que é livre, no caminho que não tem acesso, porque o véu se rasgou. Agora a irmã tem que me cumprimentar. Agora o fulano tem que deixar a vaga certa para eu estacionar. Agora sentaram no banco que eu gosto de sentar. Agora a tia do Kids falou com meu filho. Agora o louvor está muito alto. Agora a parede do fundo do púlpito é preta. Agora eu não sei porque o pastor passou e não me deu. Tira os pedágios e volta a lembrar que Deus é o pão da vida, que desceu do céu, e onde há pão não há fome. Não há fome. Lembra de Jesus? Jesus vai ao Jordão, é batizado por João Batista, e depois do batismo ele é levado ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. O diabo aparece no 40º dia. Por que o diabo não apareceu no dia 13, no dia 14, no dia 16? Por que o diabo apareceu exatamente no 40º dia? Porque era o dia que Jesus estava mais debilitado. Era o dia que ele estava com a maior fome. Era o dia que a necessidade dele estava lá em cima. E o diabo aparece para ele dizendo algo óbvio. Ele está com fome, eu vou oferecer para ele pão. Olha que ideia maravilhosa, Jesus. Que tal nós transformarmos essas pedras em pães? Sabe, o diabo não dá vida, mas o diabo mata a fome. O diabo não tem o poder de te dar vida em abundância, mas ele tem poder de saciar a sua necessidade hoje. O que você quer? Dinheiro? Ele pode te dar. O que você quer? Aplauso? Ele pode te dar. O que você quer? Reconhecimento humano? Ele pode te dar. O que você quer? Satisfazer a carência física? Ele pode te dar. O diabo não pode salvar a humanidade, ele não pode perdoar pecados, mas ele pode transformar, se Jesus quiser, pedras em pães. E Jesus olha para o diabo e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A porta da fome é assim. Nós temos necessidades. Temos. Até porque a obra de Deus, feita à maneira de Deus, sempre vai faltar dinheiro para você. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, você nunca vai ter capacidade suficiente para fazer o que Deus te chamou para fazer. A obra de Deus, feita à maneira de Deus, você nunca vai ter apoio suficiente. E eu digo para você, se você tem dinheiro para fazer o que Deus te chamou para fazer, se você tem apoio para fazer o que Deus te chamou para fazer, se você tem capacidade para fazer o que Deus te chamou para fazer, pega esse plano, jogue no lixo, porque esse plano não é de Deus, esse plano é seu. Porque se você tem dinheiro, apoio, recurso e capacidade, você não precisa de Deus. Você faz sozinho. O que vem de Deus, você acorda pela manhã, ajoelha no pé da cama, está com frio na barriga, a boca seca, a perna está bamba, e você diz, Espírito Santo, bora comigo para mais um dia. Bora comigo para mais um dia. Porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho apoio para isso, eu não tenho competência para isso, mas é isso que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, Deus vai destravar coisas travadas na tua vida.
Em nome de Jesus, o Senhor vai abrir a porta do céu sobre você. Jesus disse para Satanás: eu não preciso comer o teu pão, eu preciso da palavra do meu Pai. Você não precisa daquilo que vai trazer um dia bom para você. Esse ano é ano de política, esse ano é ano eleitoral, as prefeituras ficam lotadas, os prefeitos ficam como urubus em volta das igrejas, oferecendo lata de tinta, oferecendo data show, oferecendo coisas, querendo comprar. Por quê? A igreja que passa fome fica estendendo pires para ver se cai mais bola para vender apoio. Mas a igreja é muito bem casada, ela tem marido. E eu quero dizer para você: eu não preciso que as pedras sejam transformadas em pães, porque aquele que me chamou não me deixará passar fome. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua célula, Deus vai cuidar da tua igreja. Você não precisa decidir por fome, não precisa. Não é sobre ser arrogante, não é sobre ser presunçoso, mas cuidado com as necessidades. Elas podem fazer você ter um relacionamento que vai matar teu ministério, porque hoje ser solteiro parece que é pecado. Eu nunca vi na Bíblia que ser solteiro é ter pecado. Pecado é fornicar, pecado é ficar virando zoinho sem ser casado. Eu nunca vi. Inclusive Paulo fala, ó, se você conseguir, melhor que seja solteiro, um BO a menos. Mas hoje as irmãs, eu marquei um encontro de solteiro na igreja. Não sei se lá em Campinas é assim, mas eu marquei um encontro de solteiro na igreja. Veio 500 mulheres e 15 homens. E ainda veio uma van de uma igreja do interior de São Paulo, com umas 15 tiazinhas, tudo solteira. As irmãs da minha igreja falaram: pastor, não é possível. Além de não ter para nós, elas vieram buscar do interior. Mas quer casar, aí pega o primeiro banguelo que aparece, não trabalha. Vou dizer uma coisa para você, irmãos: se tem uma das coisas mais preciosas da vida, é a solitude. Você que está desesperado para casar, eu tenho umas 15 mulheres para você marcar uma reunião com elas, para você ouvir o que é estar casado com a pessoa errada. Pessoas que dariam tudo para estarem sozinhas, bem consigo mesmas, antes só do que mal acompanhado. Cuidado com essa pressão de ter que fazer porque estou com necessidade, porque estou velho, porque é a hora, porque todo mundo está fazendo. O sinédrio nasceu porque Moisés tinha uma necessidade. Se você busca satisfazer suas necessidades, o diabo vai satisfazê-las, o inimigo vai satisfazê-las. Então, pastor, como que eu lido com isso? Como que eu lido? Eu quero te ensinar para eu caminhar para o fim. Você precisa lembrar do porquê começou. A cada 15 dias eu me reúno com a minha liderança. Eu tive uma época que eu ficava tentando trazer coisa nova. Eu falava: nossa, eu preciso trazer um assunto novo. E Deus falou: você não precisa trazer coisas novas, você precisa repetir o óbvio. O óbvio tem que ser dito. Na comunicação você começa a ser bom quando antes de você falar, as pessoas já falam: eu já sei o que você vai falar. Porque você repete tanto aquilo, que quando as pessoas batem o olho em você, elas falam: essa é a marca dele. E eu disse: eu preciso fazer reuniões com os meus líderes. E ao invés de ficar sentado buscando assunto novo, eu vou repetir para eles o que eles não podem esquecer. E todas as terças-feiras, uma sim e uma não, a gente se reúne numa sala do meeting e eu repito a mesma coisa. O porquê que somos igreja, o porquê que estamos ali, o que é uma vida no Espírito, quem é que nos sustenta, de onde vem a nossa recompensa, quem é que der o motivo para eu estar em pé. E aí no meio daquela reunião, alguns estão nervosos, bravos, mas quando termina a reunião, está todo mundo com carinha de paisagem, porque quando você lembra o que Cristo fez por nós, nós lembramos que não temos motivo para desistir, não temos motivo para reclamar, não temos motivo para ficar pelos cantos. Lembrar, você tem que lembrar, pegar o HD e lembrar de tudo que Deus fez por você.
Se Moisés tivesse lembrado das 10 pragas, se Moisés tivesse lembrado de tudo que Deus fez, ele não teria tido aquele ataque de pelanca. Ele não teria tido aquele ataque nervoso. Mata-me, fui eu que dei a luz a esse povo. Que oração ridícula. Era só ter lembrado de tudo que Deus fez por ele. Era só ter lembrado que o cesto que Joquebede fez no Nilo não afundou. Era só ter lembrado que os anjos de Deus levaram o cestinho até a mão da filha de Faraó, e que durante 40 anos ele foi criado num lugar que Deus depois o mandaria para libertar. Era só lembrar que Deus o preservou. Se você lembrar da tua história, você nunca vai ter ataques de fome, porque você vai entender que nunca foi sorte, sempre foi a mão de Deus. Não é teu talento, não é que você toca guitarra, não é que você é bom pregador, não é que você é maravilhoso. Ebenezer até aqui nos sustentou o Senhor. Eu vou baixar minha bola, eu vou pôr a bola no chão, porque é o Senhor que faz. Lembra quem você é, lembra de onde você veio, lembra do começo. Esses dias não, quinta-feira eu estava na porta da igreja. Aí chegou um irmão lá, falou assim: ei, pastor, eu tenho o hábito de ficar na porta cumprimentando os irmãos. E aí o irmão falou assim: eu quero ver o dia que essa igreja for 6 vezes maior do que essa. Se o senhor vai continuar assim. Sempre vem uma Capetolândia, né? Sempre vem um endemoniado para encher a paciência. Você está ali: eu quero ver o dia que a igreja for 6 vezes maior do que essa. O senhor vai ficar aqui na porta. Dá vontade de falar: isso é problema seu. Eu disse: meu irmão, nós mudamos há 1 ano. Estamos num lugar 6 vezes maior e eu estou aqui, mas isso não é um problema. Você tem que saber quem você é e eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber quem me chamou. Agora, o mais importante, e aqui eu fecho: por que Moisés trouxe para a sua vida, ou criou um ministério, que lá no Novo Testamento crucificou Jesus? Coloca para mim Efésios 5,18. Aos Efésios 5,18. O texto conhecidíssimo: e não vos embriagueis com vinho. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Quem está escrevendo, escreva isso. Eu não posso começar nada por necessidade. Eu preciso começar por propósito. Porque se você viver por necessidade, qualquer pessoa que chegar no seu ouvido e falar: vamos fazer, você faz. O que tem de pessoas nos dando ideias: pastor, o que você acha da gente fazer um culto na praia? Não, praia quem faz são vocês aqui. Eu estou lá em São Paulo, não dá. Pastor, o que o senhor acha? O que o senhor acha? O que o senhor acha? Se você viver para satisfazer a necessidade dos outros, daqui a pouco você está louco. Porque as pessoas são incansáveis. Elas querem mais. Se o teu ministério é para carregar as pessoas, você vai pagar conta de água, conta de luz, conta de telefone. Você vai dizer para a pessoa: vou resolver o problema do teu casamento 4 horas da manhã. Tua vida vai virar um inferno. Porque quanto mais você faz, mais elas querem. E se para você manter sua célula cheia, sua igreja cheia, você fica dando quitutes para as pessoas, você é um tonto. Porque vai chegar um dia que você não vai ter o que dar. E quando você não tiver o que dar, eles não irão. E quando eles não forem, você vai dizer que o teu ministério nunca valeu de nada, que o seu chamado é uma porcaria. E tudo isso aconteceu porque você não liderou pela porta do propósito, liderou pela porta da fome. Paulo vai dizer: não se embriaguem com vinho. Não bebam aquilo que traz satisfação hoje. Não bebam aquilo que torna vocês agradáveis hoje. Encham-se do Espírito. Mas qual é o problema da nossa igreja hoje? E aqui eu caminho para o fim. Nós confundimos ser templo com ser templo cheio. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós nos tornamos templo. Quando nós levantamos nossas mãos, nós nos tornamos templo. Mas a Bíblia não diz para você ser templo. Diz para você ser templo cheio.
Não basta ser templo, tem que ser templo cheio, porque um templo vazio pode ser ocupado por qualquer coisa. Então eu posso ter cara de templo, mas estar totalmente cheio de raiva. Eu posso estar com cara de templo, estar totalmente cheio de medo. Eu posso ter cara de templo, estar totalmente cheio de insegurança, de pecado. Mas Paulo diz: não se embriaguem com vinho. Não fiquem tentando agradar as pessoas. Você não agrada as pessoas lhe dando atenção, você agrada as pessoas cumprindo o seu chamado. Você não agrada a pessoa mudando a cor da parede porque fizeram um voto popular. Você agrada as pessoas cumprindo aquilo que eu te chamei para fazer. Jesus Cristo ouviu a multidão, mas não parou na multidão, porque quando você cumpre o seu propósito, você abençoa quem você tem que abençoar. Veja, eu não sei porque Deus me deu esta palavra, eu não ia pregar esse texto, mas eu vim descendo a serra pensando nisso, e Deus me deu esta palavra. Você precisa hoje encher o templo. A sua vida está muito difícil, muito pesada, muito complexa. A sua lista de WhatsApp é enorme. Você fica pensando na igreja aqui, a irmã Maria, irmão João. Deus está dizendo: sou eu e você, você e eu. Encha-se do meu espírito e eu te darei a palavra certa. Encha-se do meu espírito e eu te darei a força certa. Encha-se do meu espírito e você não vai ficar deitado na cama ad eterno. Quando você deitar, eu te restauro. Encha-se do meu espírito que eu te darei o sono necessário. Encha-se do meu espírito. Encha-se. Embriaguem-se do espírito. É o Espírito que dá vida, é o Espírito que fortalece. Moisés, quando ele teve aquele dia que o povo pediu carne, ele esqueceu quem ele era, e ele se esvaziou da presença de Deus. Ele já tinha subido ao Sinai, ele já tinha visto a glória, ele já tinha visto um monte inteiro balançar pelo poder de Deus, mas naquele dia, ele deixou a pressão estourar. Para levantar o ministério, demora-se anos. Para destruir, basta um dia, um momento. Semana passada eu estava lá na Jordânia. Subi o Monte Nebo. Um monte que Deus falou para Moisés: daqui em diante quem vai é Josué, você não vai. E tem uma oração de Moisés em Deuteronômio linda, que ele fala: Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, muda de ideia aí, deixa eu entrar, vai. Deus diz para mim: não toque mais nesse assunto, você não vai entrar. Por misericórdia eu vou deixar você ver. Porque não é porque você teve um dia difícil que você pode fazer o que quer. Não é porque você está num deserto que você tem o direito de falar o que quer. O reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é governo bagunçado. Deus não errou. E não é porque você não está gostando que Ele errou. E não é porque você não está entendendo que Ele errou. E não é porque para você não é justo que Ele errou. Ele nunca te chamou para entender, Ele te chamou para obedecer. Ele não te chamou para gostar, Ele te chamou para servir. Ele não te chamou para ter respostas, Ele te chamou para confiar nele. E que nesta manhã o Espírito Santo te encha. Enche esse templo maravilhoso que é você. Que você seja tomado da glória, que tuas mãos voltem a trabalhar no novo ritmo, que tuas pernas voltem a trabalhar no novo ritmo, que as desculpas que você dá dizendo: ai, foi-se o tempo, se o tempo tivesse ido, você tinha que estar morto. Se o teu coração ainda está batendo, é porque ainda tem coisas para você fazer. Deus ainda não acabou com você. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos Pensiore às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, Clamor da Madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!